Fala, meus amigos, tudo bem? Firmes e fortes aí, prontinhos? Você, meu querido, minha querida, futuro funcionário público, tirando esse trauma de matemática, vamos à nossa primeira questão que eu comentei com vocês, põe na telinha. Veja que não é uma banca muito conhecida, né? Integre, 2010. São aqueles concursos municipais, né, que nós temos a vida, aquelas bancas estaduais que nós nunca ouvimos falar. Então, qual o valor de x que satisfaz a equação? Então, nós temos uma equação. Então vamos colocar aqui 3x mais 4 vezes 1, 4. Mais 4 vezes x, 4x. Mais 2. Opa, deixa eu apagar aqui. Então 4x mais 2, que é igual. Meus amigos, 5x menos x, 4x menos 6. Então 5x menos x, isso é igual a quanto? 4x. Menos 6 é menos 6, continua a relação. Então nós temos 3x mais 4x, ou seja, 7x. 4 mais 2 é igual a quanto? 6. Então nós já estamos reduzindo o primeiro membro da relação. 3x mais 4x é igual a 7x. 4 mais 2 é igual a quanto? Mais 6. E aí é igual 4x menos 6. Precisamos arrumar a nossa casinha. Então 7x passa para o outro lado menos 4x, que é igual a menos 6, passa para o outro lado menos 6. Então nós temos aqui que 3x é igual a quanto? Menos 12. E aí, se vocês me permitem, eu vou colocar aqui, ó, x é igual a menos 12 dividido por 3, ou seja, menos 4. Então está aí a nossa expressãozinha feita. 3x mais 4x, 7x. 4 mais 2, 6. E aí nós chegamos à situação simplificada. 7x mais 6 igual a 4x menos 6, aí é só arrumar a casa. Passo 4x para o outro lado, menos 4x. Menos 6 continua no segundo membro, vou passar o mais 6 para o outro lado, então eu vou mudar a operação, menos 6. Não esqueça, ó gente, soma de elementos com o mesmo sinal, conserva o sinal e soma. Então por isso que menos 6 somado com menos 6 é igual a quanto? Menos 12. Pessoal, parece besteirinha, ó. Crie o hábito do jogo de sinais. Menos com menos é igual a mais, apenas quando nós estivermos realizando uma multiplicação ou divisão. É nessa situação que nós vamos trabalhar. Beleza? Então põe na telinha aí. Qual o valor de x que satisfaz a equação? X é igual a quanto? Menos 4. Então esse é o valor que vai satisfazer a equação. Então dá aquela paradinha especial para copiar essa obra de arte aí que eu acabei montando para vocês. Mas dá para entender tranquilo. Agora, só uma dicasinha, ó. Se você tiver com um pouquinho de tempo e quiser se divertir, você pode tirar o x aí da equação e colocar o menos 4. Se você encontrar o mesmo valor de um lado e do outro, é porque essa é a solução. Ou seja, a solução ou raiz, a raiz é o valor que torna a expressão que verdadeira. O mesmo valor que eu encontrar de um lado será o mesmo valor que eu vou encontrar do outro. Então vamos aí numa facilzinha, TJ do Rio Grande do Sul, 2005. O valor de x que torna verdadeira a igualdade. Então isso daqui, gente, é uma proporção. O que é uma proporção? É uma igualdade entre razões. Então eu poderia apenas fazer isso daqui, que é a chamada propriedade fundamental de uma proporção. Então eu posso dizer a vocês que 4 vezes x menos 2
é igual a 5x. Então, 4 vezes x, 4x, 4 vezes menos 2, menos 8, que é igual a 5x. Então, 4x menos 5x é igual a mais 8, ó. Menos 8 pulando o murinho, então ele vai mudar a operação. Mudando a operação, ele passa a ser o quê? Mais 8. O 5x está pulando o murinho, então ele passa a ser o quê? Menos 5x. Então, 4 somado com menos 5 vai ser igual a menos 1. Então, eu tenho menos x, que é igual a 8. O que é que eu tenho que fazer aqui? Multiplicar por quanto? Deixa eu apagar aqui. Então, ó, eu tenho menos x, que é igual a menos 8. Ou, que é igual a 8. Vou multiplicar por menos 1. Então, x é igual a quanto? Menos 8. Então, esse é o valor que nós temos aí. Menos com menos vai dar mais com menos vai dar menos. Então, o valor de x aí na expressão, x será igual a menos 8. Então, esse será o valor correto da situação. Então, dá aquela paradinha especial, copinha numa boa. Duas questões simples, são aquelas questões que eu brinco 0800. Questões de graça, de graça, de graça, de graça. Que você não pode perder de maneira nenhuma. Vem comigo. Feito isso, meus amigos, nós vamos brincar um pouquinho agora. E vamos falar da segunda parte de hoje. Que é a segunda parte? Calma. Olha o medo. Problemas. Esses problemas aí que eu digo a vocês, nós temos o seguinte. Bruno, eu tenho dificuldade de saber que uma questão é sobre equação número grau. E eu vou dar a dica a vocês. Questão sobre equação número grau, ela sempre vai tratar um valor desconhecido, ou seja, um único valor, para ser uma equação número grau. E ele sempre vai lhe perguntar esse valor desconhecido. Então essa é a característica principal. Você desconhece um valor e ele vai perguntar esse valor ou alguma coisa relacionada a esse valor. Por exemplo, se você desconhece dois valores, eu desconheço dois valores, aí eu tenho um sistema de equações. E no caso do sistema de equações, tenham calma, eu vou falar isso depois, lá na frente, nós temos dois valores desconhecidos e ele vai fornecer duas relações, ou seja, ele vai fornecer duas equações. Então esse é o processo que nós vamos utilizar hoje. Ele vai pedir a você um valor desconhecido, tá certo? E desse valor desconhecido, ele vai pedir alguma referência. E aí vamos chamar de x. Agora, é importante, inclusive eu coloquei no vocês no material, uma tabelinha. E eu acho que essa tabelinha é importante. Por que essa tabelinha é importante? Porque você tem que saber como é que eu saio da linguagem corrente para a linguagem algébrica. Então, linguagem algébrica. A linguagem corrente, no nosso caso, é a nossa língua portuguesa. Então, por exemplo, x trata-se de um número desconhecido. Ou seja, é a nossa brincadeira, é a graça, é o nosso objetivo, é o nosso sonho de consumo, é descobrir o valor de x.
Então ele vai sempre falar, né, o total de processos e tal, e tal, e tal. Então essa quantidade desconhecida, ele vai chamar, nós vamos chamar isso de x. Aí ele vem e fala o seguinte, ó, poxa, mas você tem 2x. Como é que ele vai lhe avisar que você vai utilizar 2x? Ele vai dizer que a quantidade que você tem é o dobro. Então ele vai dizer o dobro de um número. O dobro de um número. Então, um funcionário arquivou o dobro da quantidade pela manhã. Então, o dobro de x. Aí ele quer colocar para você a expressão 3x. Aí ele vai ter que lhe informar o quê? O triplo. O triplo de um número. Aí ele quer colocar 4x. Aí ele vai lhe dizer o quádruplo. 5x, o quíntuplo. Sexto x, o sextuplo. E assim vai. Então aí ele começa já a lhe dar as informações, lhe dar a noção. Aí ele coloca para você assim, x sobre 2. A metade. Então quando eu digo assim, a metade de um número, hoje eu fiz a metade dos processos. Ou eu corrigi a metade das provas. E eu não sei esse total, x sobre 2. Amanhã eu vou realizar a terça parte das provas. A terça parte, x sobre 3. A quarta parte, x sobre 4. Aí ele coloca assim, hoje eu acordei com vontade de brincar de x, x mais 1, x mais 2. E ele diz assim a você, os números x, x mais 1 e x mais 2 correspondem a 63. Só que se ele fizer isso, ficou muito fácil. Ele diz para você o quê? Os números x, x mais 1, x mais 2 somados é igual a 63. Ele não vai lhe dizer isso, que aí é muito fácil. Era melhor ele colocar a expressão. Aí ele vem e coloca uma brincadeirinha. E diz assim, 3 números consecutivos somados corresponde a 63. Números consecutivos é isso, x, x mais 1, x mais 2, x mais 3. Isso aqui representa números consecutivos. Então veja como é que ele vai mudando a linguagem. Ele não vai dizer a você x, x mais 1 e x mais 2. Não, não e não. Ele vai lhe informar que você tem 3 números consecutivos. Beleza? Tranquilos? Ok, vamos que vamos. Feito isso, deixa eu colocar aqui 2n. É um número par, onde n é um número natural. E 2n mais 1 é um número ímpar. Então eu coloquei isso na tabelinha, eu acho que isso é importante, que é a primeira noção que vocês devem ter. E saber utilizar essa tabelinha. Então essa tabelinha eu acho que é legal, se ajuda bastante na nossa caminhadazinha aí. Pessoal, não sei o gosto de vocês, mas para aqui rapidinho. Dá uma... Vocês quiserem copiar, vocês dão uma paradinha, gente. Lembrando que tem isso no material. Mas não sei, se gosta de colocar isso no caderno, tem essa opção. Depois parar ali um pouquinho. Nós vamos nos divertir com os probleminhas a partir de agora. Só apagar aqui rapidinho.
Põe na telinha. Correios, subtraindo-se do quádruplo do inverso de um número. E eu não falei o que é o inverso. Tranquilo. O inverso, gente, é 1 sobre x. O inverso de um número. Como eu não conheço esse número, então é 1 sobre x. Subtraindo-se do quádruplo do inverso de um número, 8 unidades, obtém-se menos 10. Olha que coisa legal. Subtraindo do quádruplo do inverso de um número. Quádruplo do inverso, então a proposição de ou do é produto, de um número menos 8, obtém-se menos 10. Então tá aí a nossa expressão, vou colocar aqui no quadro, fica melhor. Então, ó, subtraindo-se, então do quádruplo do inverso, vamos subtrair quem? Menos 8. Vamos obter quem? Menos 10. Então nós temos, ó, 4x. Aí eu vou jogar o menos 8 para o outro lado. Menos 10 mais 8. Se está negativo, ele pulou o muro, ele passa a ser o quê? Positivo. Ele vai mudar a operação. Então eu tenho 4 sobre x, menos 10 mais 8, menos 2. Multiplica na diagonal, né, fazendo a proporção, menos 2x é igual a 4. Chegamos à equação reduzida. E nesse caso, nós vamos multiplicar por menos 1. X é igual a menos 4 sobre 2. X é igual a menos 2. Então, 4 sobre x, que é igual a menos 10 mais 8. 4 sobre x é igual a menos 2. Menos 2x é igual a 4. Eu vou multiplicar por menos 1. Então, menos com menos vai dar mais com menos vai dar menos. X é igual a menos 4 sobre 2. X é igual a menos 2. Tranquilos? Beleza? Então, gente, ó, você deve estar se perguntando assim, mas Bruno, cuidado. Quando eu digo 4 menos 3, eu estou subtraindo 4 por 3. Então, quando você diz assim, subtraindo-se do quádruplo de um número, 8 unidades. Então, eu vou tirar do quádruplo do inverso, 8 unidades. Então, por isso que eu coloquei. O que é o quádruplo do inverso? O que eu falei a vocês? A proposição do ou de, ela tem uma função de multiplicação. Então, é um quádruplo do inverso. O inverso de um número desconhecido, lógico, é 1 sobre x. Então, 4 vezes 1 é 4, 4 sobre x. É o quádruplo do inverso. E nós subtraímos quanto? Menos 8. E aí eu utilizei esse princípio de saída. Joguei o menos 8 para o outro lado. Então, mais 8. Soma de elementos com sinais diferentes. Conserva o sinal do maior e subtrai. Põe na telinha. E aí nós vamos marcar a alternativa de letra B, de bola, que é igual a menos 2. Aí eu gostaria que vocês fizessem a quarta questão. Aquele velho pedido, dá uma paradinha especial e monta a relação. E aí voltamos. Olha aí, gente, lembre-se que matemática é uma questão de prática. A diferença, então, diferença, subtração, entre o quádruplo de um número, e fique muito atento, gente, porque esse número é desconhecido. Se esse número é desconhecido até o momento,
Eu chamo isso de quádruplo de um número. A proposição de ou do, em matematiquês, ela tem uma função de produto. Então, o quádruplo de um número, ele falou a diferença. Então, e a terça parte desse mesmo número, ou seja, x sobre 3. Então, 4x menos x sobre 3, isso é igual a quanto, meus amigos? 187. Então, está aí a nossa expressão. O quádruplo menos a sua terça parte. Quem seria a terça parte? X sobre 3. Que é igual a 187. Então, montamos aí a nossa partezinha. Vamos desenvolver agora? Quatro x menos x sobre 3, que é igual a 187. Então, nós temos aí uma equaçãozinha fracionária, né? Vamos colocar aqui subentende-se que é 1. Vamos colocar no mesmo denominador. E aqui não tem muita coisa para fazer, porque o MMC de 3 e 1 é igual a 3. Então, veja que eu coloquei os dois tracinhos, não custa nada, para botarmos na mesma situação. E aí, vamos lá, firmes e fortes. 3 por 1 é 3 vezes 4, 12. 12x. Menos 3 por 3 dá 1, vezes x, x. 3 por 1 é 3 vezes 187. Deixa eu colocar aqui o OBS, ó. Porque já me perguntaram isso. Professor, como é que você achou 561? 3 dividido por 1 dá 3 vezes 187. Não pode esquecer disso. Então, 3 por 1 é 3 vezes 4x, 12x. Repete o sinal, menos 3 por 3 dá 1 vezes x, x, que é igual 3 por 1 é 3 vezes 187, 561. Aí o que é que nós vamos fazer agora? Colocamos no mesmo denominador, podemos prosseguir para o o segundo passo. E o segundo passo agora é cortar o denominador, isso mesmo. 12 menos 1, aqui subentende-se que é 1, então 11x. (561 por 11, que é igual a 51). Beleza? Tranquilos? Então, põe na telinha. E aí veja que não tem a nossa resposta, assim, entre aspas, né? Tem. E aí nós temos que descobrir, que foi o que eu comentei com vocês. Lembra que eu falei com vocês a importância de ter o domínio do conceito de múltiplos divisores? Por exemplo, 51 ele não é um número primo, porque número primo é todo número que possui apenas dois divisores, sendo esses divisores a unidade 1 e ele mesmo. E o número 51, ele divide por 3. Espera aí. Se 51 divide por 3, põe na telinha. Se 51 ele divide por 3, significa dizer que ele é múltiplo de 3. Coloquei essa observação em múltiplos. Falei que era importante. Então, se 51 ele é múltiplo de 3, então significa dizer que 51 ele é divisível por quem? Por 3. Eu até comentei a vocês o seguinte, é muito importante que vocês criem esse hábito. Falou em múltiplo divisível, entre aspas, é a mesma coisa. Então, na verdade, o que ele quer perguntar é, 51 é divisível por 11? Não. É divisível por 3? Sim. Então, a nossa resposta correta é a alternativa de letra C, corresponde ao múltiplo de 3.
Pode vir. E aí, meus amigos, nós vamos iniciar no terceiro bloco. Questõezinhas legais, bem tranquilas, vamos comentar passo a passo situações. Então vamos começar a aumentar um pouquinho o nível das questões, tá certo? Então, quiser descansar um pouquinho, voltar ou emenda já e vamos para o terceiro bloco daqui a pouco.